Dai, meu Pai, liberdade no falar, autoridade do Teu Espírito e que age nesse lugar, Pai, Espírito de iluminação sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqueles que verão a Deus. Quando nós olhamos essa bem-aventurança, de forma rápida, ou quem sabe de forma apressada, quando nós tão somente passamos os olhos sobre ela, nós já começamos a ficar encabulados, porque puros de coração são aqueles que verão a Deus. E quem pode dizer que é puro de coração? Quem pode dizer que é puro de olhos? Mas nós precisamos entender que ver a Deus é o algo mais sublime e importante das nossas vidas. Obrigado, irmã. Às vezes a gente não entende a profundidade, o tamanho e a riqueza de uma declaração como essa, ver a Deus. Como eu já disse, se você tão somente passar os olhos de forma rápida e acelerada, talvez você não dê a importância que um texto como esse precisa ser dado. Mas ver a Deus, sem sombra de dúvida, é o maior objetivo da fé. É aquilo que todos nós que somos cristãos devemos almejar, desejar e ansiar para as nossas vidas. Ver a Deus. Mas nós precisamos lembrar, e aqui eu quero totalmente a sua atenção nesse momento, que nós estamos tratando das bem-aventuranças. Aquelas que falam não daquilo que nós precisamos fazer, mas daquilo que nós precisamos ser. Jesus está tratando aqui com os seus discípulos a essência, o cerne, aquilo que cada um de nós precisa ser no seu interior. E nós chegamos hoje numa das mais importantes bem-aventuranças. Note comigo que a primeira linha de 3 bem-aventuranças, Jesus vai demonstrar para nós aquilo que nós precisamos ser. Pobre de espírito, aqueles que choram lamentando pelos seus pecados, e os mansos. Após isso e depois disso, Jesus vai mostrar para nós aquilo que nós precisamos ser preenchidos. Ele vai dizer para nós: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Então vamos lá, vou repetir. Primeiro, aquilo que nós precisamos ansiar para ser, ok? Pobre, os que choram e os mansos. Após isso, Jesus vai mostrar para nós a forma que nós podemos ser saciados. Fome e sede de justiça. E agora, desemboca nas consequências de nós estarmos sendo saciados diariamente, dia após dia. Ele vai falar o que para nós? Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Então, vamos lá. Vocês precisam pegar isso aqui. Depois que você é saciado, depois que você é revestido, o resultado disso é o quê? É você ser uma pessoa misericordiosa, é você ser uma pessoa limpa de coração, é você ser uma pessoa pacificadora, e por causa de ser isso, inevitavelmente você vai ser perseguido por causa dessa justiça que está em você. Amém, gente? Todo mundo entendeu? Então, a pergunta que nós precisamos responder nessa noite, nessa manhã, e de forma específica, é a seguinte: quem são aqueles que verão a Deus? Quem são aqueles que vão enxergar o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que está sentado no alto e sublime trono? O que Jesus quer ensinar para nós nessa manhã com essas palavras? Aqueles que verão a Deus.
Ontem eu conversava com o Davi e disse para ele, Davi, se a gente fizer umas 10 séries de sermão só sobre esse versículo, a gente não vai esgotar a tamanha profundidade dessas palavras de Jesus. Então note comigo o primeiro ponto da nossa reflexão. Se você gosta de anotar e gosta de escrever, o primeiro ponto da nossa reflexão é qual é o conceito bíblico de coração. Quando nós olhamos para o mundo, o conceito de coração para o mundo, para as pessoas que não fazem parte da nossa fé, dos nossos pensamentos e dos nossos ideais, eles vão dizer para nós que coração é tão somente a sede dos sentimentos. Ah, eu tenho amor, eu tenho dor, eu tenho ansiedade, eu tenho medo do futuro, e as pessoas vão dizer que tudo isso está no coração. Quantas pessoas vão dizer para você, se você precisa tomar uma decisão, siga o seu coração. Mas o conceito bíblico de coração é completamente diferente disso. Porque a Bíblia vai dizer para nós que o coração, ele não é tão somente a sede dos nossos sentimentos, mas ele é de fato quem nós somos. Quando a Bíblia fala do coração do homem, ele está falando exatamente do homem. É o nosso eu interior, o coração de cada um de nós é de fato quem nós somos. Então, quando você olhar na palavra de Deus, a Bíblia se dirigindo para o coração do homem, ele está retratando quem de fato cada um de nós é. Mas as coisas vão se estreitando, meus irmãos. E nós precisamos entender, em segundo lugar, que o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Porque quando nós olhamos para o mundo de hoje, para as dificuldades que nós enxergamos, nós perguntamos e fazemos a seguinte pergunta: qual o problema do homem? Por que o homem é tão mau? Por que o homem tem capacidade de matar o seu pai, matar a sua mãe? Por que o homem tem capacidade de matar o seu marido, de matar a sua esposa? Por que a gente vê tanta tragédia, não de forma natural, mas do homem cometendo contra outro homem? Qual o problema da humanidade? Qual o problema do ser humano? Quando nós olhamos para os grandes pensadores, eles vão dizer para nós que o homem, ele é tão somente um produto do meio. O homem é ruim, o homem é mau, por causa do contexto no qual ele vive, por causa das circunstâncias que está diante dele. Mas preste bem atenção, se você colocar um homem no paraíso, ele vai destruir o paraíso. Mas os grandes pensadores, como Jean-Jacques Rousseau, vai dizer para nós que o homem é uma tábula rasa, que ele não nasce com problemas, que ele não nasce com dificuldades. Quando nós olhamos para outros pensadores, eles vão dizer para nós que o que falta para o homem é educação. Dê educação para o ser humano e ele vai ser uma pessoa melhor. Nós educamos as pessoas e o que nós podemos enfrentar, ouvimos passar diante dos nossos olhos, foram 2 guerras mundiais. Mas, quando nós continuamos olhando para os pensadores, vai dizer para nós que o problema do homem é que ele é alegômeno, como disse Freud. O problema do homem não é ele, mas as pessoas que trazem problema para ele. Então, a nossa dificuldade nunca somos nós, mas são as pessoas ao nosso redor. Mas quando de fato nós olhamos para a Bíblia e para a palavra de Deus, vai dizer para nós que o problema do homem não é que ele é produto do meio, ele não é uma tábula rasa, e nem o problema são as pessoas ao seu redor, mas o problema do homem está no seu coração. Jesus, em Marcos capítulo 7, versos de 21 a 23, vai dizer as seguintes palavras para nós: porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus pensamentos,
As imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. O que Jesus está dizendo para nós e deixando claro para nós, que o nosso problema, vou repetir mais uma vez, não são as pessoas, não é o nosso cônjuge, não são os nossos filhos, não as pessoas que estão ao nosso redor, mas o nosso real problema está no nosso coração. Mas enquanto caminhamos, tentando desvendar e entender aquilo que Jesus quer falar para nós, em terceiro lugar, nós precisamos entender que a fé cristã é a fé do coração. Olhe de novo o texto comigo, por favor, no verso de número 8. Jesus diz assim para nós: bem-aventurados os intelectuais, porque eles verão a Deus. É isso que está escrito aí, né? Por que Jesus não disse isso? Que os intelectuais são aqueles que verão a Deus. Porque a gente pode amar muito as coisas da palavra de Deus, se interessar por doutrina, mas o nosso coração está afastado das coisas de Deus, está afastado de Deus. Se você olhar para o texto no verso 8, Jesus vai dizer assim, João: bem-aventurado os limpos de linguagem, porque eles verão a Deus. Não é isso que está escrito, porque você pode ter uma linguagem pura, mas o seu coração está afastado do Senhor. Mas Jesus talvez diga nesse texto: bem-aventurado são aqueles que se vestem corretamente, porque eles verão a Deus. Também não é isso que está escrito, mas quem sabe? Jesus está dizendo para nós nesse texto que bem-aventurados são aqueles que agem de forma externa. Mas não é isso também que Jesus quer dizer para nós, porque ele condenou os fariseus. E nós vamos ver isso no Sermão do Monte, que fazia as coisas tão perfeitas externamente, ajudava os pobres, orava pelas viúvas, se vestiam corretamente, falavam palavras tão doces e tão suaves e tão maravilhosas. Mas Jesus disse para eles: vocês são tão belos por fora, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados. Não há nada de puro dentro de vocês. Vocês se preocupam com a purificação do corpo, com o exterior, mas não se preocupam com o interior do coração de vocês. Então, Jesus diz para nós que o bem-aventurado é o que tem o coração puro. Não basta ter uma aparência boa, não basta ter uma linguagem boa, não basta ter atitudes boas. O que Jesus requer de nós é o nosso coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Mas, em quarto lugar, o que, afinal de contas, e aqui de novo eu quero a atenção de vocês, o que, afinal de contas, é ser puro de coração? Porque quando nós, eu quero muito que vocês entendam isso hoje, quando nós olhamos assim de forma rápida, parece que pureza de coração para a nossa geração hoje é aquele que não tem maus pensamentos, é aquele que não tem desejos aflorados, é aquele que é um santarrão. Mas o que de fato é você ser puro de coração aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus? Vamos perceber primeiro o sentido da palavra no grego. O que essa palavra quer dizer para nós que é ser puro de coração? No grego, essa palavra kataros, ela significa para nós uma roupa que foi limpa. No grego, essa palavra significa para nós um metal que foi purificado. Ela mostra para nós o trigo que foi separado da palha e se tornou puro. Mas ela mostra para nós também o vinho e o leite
que não foi adulterado. Gravem isso. Mas o que a Bíblia diz para nós que é ser puro de coração? Convido vocês a abrir no Salmo 24, por favor. Salmo 24. Salmo 24, verso 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma gravaram isso? Não entrega sua alma à falsidade. Nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça da sua salvação. Então, depois de olharmos o que essa palavra significa no grego e o que a palavra de Deus diz, que é ser puro de coração, nós temos duas definições. E a primeira delas é o seguinte: ser puro de coração é não ser um hipócrita, é não ser adulterado. E quando você olha a origem da palavra hipócrita, é ser um ator. Hipocrisia, gente, é quando a gente fala uma coisa e vive outra. Hipocrisia, gente, é quando nós julgamos as pessoas e cometemos as mesmas coisas que nós condenamos. Hipocrisia é a gente transparecer uma coisa e viver uma coisa completamente diferente. Aquele que não é hipócrita é o que tem um coração puro. Mas quando nós olhamos para o Salmo 24, o texto vai dizer para nós que não entrega a sua alma à falsidade. E o que o texto está querendo dizer para nós sobre falsidade ali? Ídolo. A falsidade no texto é quem entrega ao seu coração ao ídolo. Meus irmãos, sabe o que é ser puro de coração? É não ter ídolos no coração. Jesus vai dizer para nós no próprio Sermão do Monte: ninguém pode servir a dois senhores. Então, puro de coração é aquele que não carrega ídolos no seu coração. Agora a gente para pensar e refletir nessa manhã. Quantos ídolos nós temos no coração? Talvez nós estamos idolatrando a nossa família. Talvez nós estamos idolatrando o nosso emprego. Talvez nós estamos idolatrando os nossos projetos. Talvez nós estamos idolatrando o entretenimento. Talvez nós estamos idolatrando a igreja. E aqui é algo importantíssimo. Talvez a gente está idolatrando o próprio ministério. E o que Jesus está dizendo para nós, que aquele que é puro de coração, ele não tem o seu coração dividido com nada. Esse será o que verá a Deus. Aquele que quando se apresenta diante de Deus, Deus não enxerga nele outro ídolo sendo carregado no seu coração. Esse é que é o puro de coração. Mas eu pergunto para vocês nessa manhã, como o meu coração, que eu estou pregando para mim em primeiro lugar, como o meu coração pode ser purificado? Já que eu não posso ser nem um hipócrita e nem ter um ídolo no meu coração, o meu coração ele pode ser purificado pela obediência à palavra de Deus, pela obediência ao Senhor. 1 Pedro vai dizer assim para nós: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro.
Então, todas as vezes que nós deixamos de obedecer os nossos anseios, a nossa vontade, e obedecemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós estamos sendo puros ou sendo purificados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o seu Deus de todo o seu coração. Todas as vezes que nós não amamos a Deus, nós estamos carregando um ídolo no coração. Então, para que a gente possa ser transformado, a obediência é o primeiro passo. Mas o segundo passo, para ser purificado pelo Espírito Santo de Deus, é quando a gente observa a própria palavra de Deus. Jesus vai dizer o que para nós? Em João capítulo 15, santifica-os na tua palavra. Mas, em terceiro lugar, a gente pode ser purificado quando primeiro a gente reconhece quem nós somos. Que nós não somos nada, não temos nada, e clamamos como Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração, cria em mim, Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas nós somos purificados por Deus quando nós passamos pelas tribulações da vida. Você notou comigo que uma das definições da palavra pura no grego é quando o trigo ele é limpo da palha. E a palavra tribulação, ela significa para nós um descascador de grãos. Todas as vezes que você passa por luta, todas as vezes que você passa por prova, todas as vezes que você passa por dificuldades na vida, é Deus purificando o seu coração. É Deus transformando a sua vida, é Deus transformando a sua alma, o seu interior, tornando você mais puro. Eu não consigo deixar de citar Jó. Quando no final do seu livro ele vai dizer para nós: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas preste atenção no mais agora. Mas agora, depois de ter passado por todas essas dificuldades, eu consigo ver o Senhor. Porque para Jó ver a Deus, ele primeiro foi provado, foi limpo, foi purificado através das tribulações. Então, quando você passar por uma luta, não reclame. Mas entenda que Deus está purificando o seu coração. Mas, em último lugar, meus irmãos, dessa nossa reflexão, qual é a recompensa daqueles que têm o coração puro? E o texto vai dizer para nós: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus. Essa nossa visão, primeiro, ela vai ser transparente. Se vocês recordarem as palavras de Paulo, ele vai dizer para nós que agora nós vemos como por um espelho. Algo embaçado, difícil de enxergar e de definir. Mas quando chegar naquele dia, nós vamos ver plenamente como de fato Ele é. Mas a nossa visão, o fato da gente enxergar a Deus, ele também vai ser transcendente. Aquilo que os olhos não viu e que o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. A visão transparente, transcendente, mas também transformadora. 1 João capítulo 3, verso de número 2, o último texto dessa manhã, vai dizer assim para nós: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Fique de pé, por favor.
quando nós ficamos diante de uma verdade tão significativa e confrontadora como essa, a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: será que a gente tem um coração puro? Será que nós estamos caminhando rumo à pureza? Hebreus capítulo 12 vai dizer para nós: sem santificação ninguém verá a Deus. Então eu convido você hoje a olhar para o seu coração, a olhar para dentro de você, não para mim, não para o exterior, não para as suas atitudes, mas olhar para o seu coração. Será que você tem sido, será que eu tenho sido um hipócrita? Será que eu tenho carregado no meu coração ídolos? Não feito, preste bem atenção, de barro, não feito de pedra, mas dentro do nosso coração, o que nós estamos trocando por Deus? Porque isso que nós estamos trocando por Deus é de fato o ídolo que nós estamos carregando dentro de nós. Mas o convite da palavra de Deus nessa manhã é: purifiquem-se, lavem-se, sejam banhados pelo Espírito Santo de Deus. Na mitologia grega, Hércules ele tem alguns trabalhos para fazer. E um dos trabalhos que Hércules vai realizar é limpar o estábulo de um filho de um deus. Algo que talvez demoraria anos e anos para ele conseguir fazer. Mas ele, inteligentemente, abre 2 foz de um rio e faz com que o rio corra para dentro daquele estábulo, conseguindo purificar. O que isso significa para nós? A gente pode hoje abrir os rios do Espírito Santo sobre o nosso coração, para que Deus de fato purifique a nossa vida, purifique a nossa alma, transforme quem nós somos. Isso não é algo impossível. Basta tão somente a gente se posicionar diante de Deus nessa manhã. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por essa palavra que confronta e que nos faz pensar, ó Pai, de fato, quem nós temos sido. Senhor, será que nós temos sido hipócritas, ó Deus? Será que temos carregado ídolos, ó Pai, em nosso coração? Mas o que nós queremos fazer nessa manhã é se render diante do Senhor. Pedir graça, ó Pai, do Teu Espírito, para que a gente seja transformado, ó Pai, não na aparência, mas no nosso interior. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tende, ó Deus, misericórdia da Tua igreja. Tende misericórdia, ó Pai, daquele que fala contigo, Deus. E nos ajude, ó Pai, a cada dia ser purificados pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Continue falando conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.